Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a esse canal. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Meu nome é Viscelmo Alencar e aqui a gente trata sobre cálculos trabalhistas, sobre o sistema PJ-Recalc. E nesse encontro nós vamos falar por um assunto bastante interessante, que é honorários sucumbenciais. Antes disso, se você não for inscrito, inscreva-se aí. Se você gostar desse vídeo, se for relevante para você, dê o seu like aí, compartilhe nas suas redes sociais, tá beleza? Então vamos lá. Bom, o que acontece? Normalmente as pessoas perguntam, né, qual a base de cálculo dos honorários sucumbenciais? Primeiro, né, o que são honorários sucumbenciais? São aqueles honorários, vamos dizer assim, deferidos judicialmente em favor dos advogados das partes. Nós temos os honorários contratuais, que são aqueles honorários contratados, né, entre a parte e o seu advogado, que aí, por exemplo, no caso do reclamante, normalmente fica ali entre 20% e 30%. E temos os honorários sucumbenciais, que são aqueles deferidos em juízo numa condenação judicial. Tá? Então, qual é a base no processo trabalhista? Qual é a base de cálculo desses honorários? Sobre qual valor são calculados os honorários? Por exemplo, se for honorário de 5%, é 5% sobre o quê? A dúvida que surge é se esse cálculo é sobre o valor de todas as verbas ou se é o valor dessas verbas deduzida a cota-parte da contribuição previdenciária do reclamante. E ainda mais, algumas pessoas defendem que os honorários sucumbenciais eles devem ser calculados sobre o valor da condenação, incluindo aí a cota-parte, a contribuição previdenciária com ambas as partes, a parte do reclamante e a parte patronal. Vamos discutir isso aqui nesse vídeo de uma maneira muito rápida, muito breve, para ver se a gente consegue sanar essas dúvidas aí, certo? Então vamos lá. Primeiramente, né, aqui no PJ-Recalc, quando você tem um cálculo, eu vou abrir aqui um cálculo qualquer que eu tenho aqui. Se você vier aqui em honorários sucumbenciais, aqui quando você cria os honorários, né, ele tem a opção de você selecionar aqui, ó, qual é a base. Quando você diz que os honorários são calculados, né, primeiramente você marca aqui quem é que vai pagar, quem é o devedor, e você diz se esses honorários são informados, ou seja, se você vai dizer quanto é o valor ou se ele é calculado. Quando você diz que ele é calculado, ele pede a alíquota, 5%. E aqui que vem essa questão. Ó. Você vai calcular esses 5% sobre o valor bruto, ou sobre o valor bruto menos a contribuição previdenciária, ou sobre o valor bruto menos a contribuição previdenciária e a previdência privada. Tá? Essa é a primeira dúvida. Essa dúvida, né, jurisprudencialmente falando, ela está sanada na OJ 348. Deixa eu abrir aqui a OJ 348, ela diz o seguinte: os honorários advocatícios arbitrados nos termos do artigo 11 da Lei 1060 de 50 devem incidir aqui, ó, sobre o valor líquido da condenação apurado na fase de liquidação de sentença sem a dedução dos descontos fiscais e previdenciários. Então você não vai descontar, por exemplo, imposto de renda e contribuição previdenciária para depois descontar, para depois calcular os honorários sucumbenciais. Isso seria um prejuízo para o advogado. Então isso é muito tranquilo. Agora, existe uma questão, eu vi algumas pessoas comentando, eu vi uma decisão também deferindo honorários sucumbenciais sobre o total da condenação, incluindo a parte previdenciária. E isso não está correto. Tá? Eu vou mostrar para você aqui uma jurisprudência que fala exatamente sobre isso. Então, se você ver aqui, ó, deixa eu ver aqui, onde tá, aqui, a jurisprudência. Uma jurisprudência do TST que diz o seguinte, mas é mais um efeito explicativo, né? Ela diz o seguinte, ó, honorários base de cálculo, né? E ela cita exatamente a OJ 348. Ela diz, ó, a cota-parte previdenciária do empregado deve compor a base de cálculo dos honorários assistenciais. Isso aí é tranquilo, então você não vai descontar a cota-parte do reclamante. Aí ela continua aqui, pois os respectivos valores, conquanto convertam, né? Ou seja, apesar de se reverter em favor do INSS, apesar desse valor ir para o INSS, eles integram inicialmente o crédito do próprio trabalhador assistido. Né? Então, o crédito do reclamante é 10, descontou ali 1.000 da contribuição previdenciária, ficou 9, mas o crédito dele era 10. Então, os honorários devem ser calculados sobre 10, né? Do qual são posteriormente deduzidos. Diversamente, agora ele vai falar dessa outra questão, né, que
que algumas pessoas defendem que os honorários devem ser calculados sobre o valor total da condenação. Isso talvez seja em razão de uma interpretação extensiva, que algumas sentenças dizem honorário de 5% calculado sobre o valor da condenação, e não especifica isso, né? O ideal é que especifique para que não haja essa interpretação dúbia. Então, se você é advogado do reclamado, fique ligado aí, atente para essa questão, para que fique bem especificado a base de cálculo dos honorários, porque eu já vi mais de um caso de advogados pedindo esses honorários sobre o valor total, né? Então, vamos lá. Então, diversamente, porém, a cota-parte patronal não é deduzida do crédito do trabalhador, mas a ele acrescida, o que induz solução distinta, pois jamais compusera cadê aqui? Vamos lá, repetindo aqui que eu me perdi aqui. Meu celular me atrapalhou aqui. O crédito do próprio trabalhador assistido, do qual são posteriormente deduzidos. Diversamente, porém, a cota-parte patronal, ou seja, o INSS da reclamada, aqueles 20% normalmente que a reclamada paga, não é deduzida do crédito do trabalhador, mas a ele acrescida, o que induz solução distinta, pois jamais compusera o valor devido ao empregado a quem o sindicato assiste. Precedentes desta subseção que defende a decisão agrafada fundamentada e tal. Então, essa decisão acho que deixa bem clara essa questão. Se a gente voltar para a própria OJ aqui, né, para a OJ 348, ela deixa muito claro aqui, ó, que é o valor líquido da condenação apurado na fase de liquidação sem a dedução dos descontos fiscais previdenciários. Desconto, só quem tem desconto previdenciário é o reclamante, é a cota-parte dele que sofre, são os créditos dele que sofrem descontos previdenciários. Ok, meus amigos? Então, espero que isso tenha ajudado para você. Fique ligado aí, fique ligado aqui no nosso canal também. Mais uma vez, eu peço o seu like aí se você gostou desse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais e deixe seus comentários aí se você concorda com esse nosso entendimento aqui, ou se não concorda, se você tem algum outro posicionamento, e a gente fica de olho aí, tá bom? Um grande abraço para você e até a próxima. Tchau, tchau.